Estamos estudando aqui, pelo menos no domingo passado, falamos já sobre um tema e vamos estar durante 4 domingos falando sobre a igreja autêntica. Domingo passado falamos sobre a igreja autêntica como uma igreja que aprende, uma igreja que está disponível a aprender, uma igreja que não acha que por atingir um nível de antiguidade, para quem é militar ou quem foi militar vai entender isso. Antiguidade, segundo a gíria militar, antiguidade é o quê? Posto. Pelo menos era assim que me tratavam quando era militar, há algum tempo atrás, já se foram 17 anos, desde que eu servi, mas me tratavam e me falavam isso, antiguidade é posto. Algumas pessoas dentro da casa do Senhor pensam que antiguidade também é posto, e param de aprender. Na nossa caminhada cristã, a igreja autêntica é uma igreja que nunca se cansa de aprender. Por isso eu digo para você, se você é de outra congregação, valorize a escola bíblica dominical da sua igreja. Valorize o ensino que é ministrado pelos seus líderes, pelo seu pastor, pelos seus professores, porque uma igreja autêntica é uma igreja que aprende. E vimos toda essa verdade lendo um texto muito conhecido que vamos esmiuçar ao longo dessas 4 mensagens, que é Atos capítulo 2, versículos de 42 ao 47. Hoje nós vamos continuar lendo o versículo de número 42. Eu sei que nós nos estendemos um pouco no horário, mas está válido, tudo é válido agora. Eu garanto aos irmãos que eu não passo de 1h30. Amém? Vou tentar, não sei se eu consigo não. Atos 2, é melhor eu desfazer isso que eu disse, né? Porque vai ter gente que vai querer sair antes, não, brincadeira, tá? A gente vai ficar aqui até quando o Espírito Santo mandar parar. Até lá a gente vai embora. Então fique tranquilo que enquanto o Espírito Santo estiver falando com você, você não vai sentir vontade de sair daqui, nem mesmo o Elcio. Daqui a pouco começa. Pastor, está demorado. Mas eu amo o Elcio. No domingo passado ele estava meio bravo, não falou comigo na saída não, porque acho que estava com fome, né? Mas eu já sei, eu vou trazer lanchinho para ele. Já sei como tratar aí o Elcio. Mas eu prometo ser breve, mas eu quero que os irmãos prestem atenção no que vai ser dito nesse lugar. Estou preparando sempre os slides para os irmãos acompanharem, porque eu vou dar uma acelerada, então vai aparecer ali. Depois, se os irmãos quiserem, vai estar disponível no canal do YouTube, que a Juliane tem preparado sempre lá com os slides, a gente pode acompanhar. Versículo 42 diz assim, estava precisando mesmo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Na semana passada nós paramos no e perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque a perseverança na doutrina dos apóstolos era o sinal claro daquela igreja autêntica que queria aprender. Era uma perseverança nos ensinos que os apóstolos repassavam àquele povo. Os apóstolos não cansavam de ensinar e repetir todo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. É a dinâmica do ensino de Deus para nossas vidas, é essa: não parar de falar daquilo que Cristo disse. Falei em várias oportunidades aqui que eu tenho uma metodologia muito legal, eu gosto disso, de aprender. Eu gosto de aprender por osmose. Eu fico repetindo aquilo durante muito tempo, vendo aquele vídeo durante muito tempo, ouvindo aquela pessoa falar a mesma coisa durante muito tempo. De tanto ouvir, tem uma hora que você assimila de tal forma que não há como você se esquecer. Com a palavra de Deus é semelhante. Às vezes a gente olha para esse texto e diz: mas o pastor vai pregar em cima desse texto? Quantos pastores já pregaram em cima desse texto? Quantas vezes já me falaram sobre esse texto? A pergunta tem que ser agora ao contrário: quantas vezes você ouviu e praticou? Porque ouvir, você pode ouvir 100 vezes, mas praticar a palavra é outra coisa completamente diferente. Porque aquele que ouve e pratica verdadeiramente aprendeu, mas aquele que ouve e só discursa sobre o que ouviu, não aprendeu, apenas está repetindo aquilo que foi dito. Eu vejo, principalmente no Facebook, o mestre das frases prontas, porque Spurgeon falou isso, porque Dietrich Bonhoeffer falou isso,
porque agora tem uns filósofos aí, de vez em quando eu até penso que estou falando igual a ele, aquele Cortella, né, que fica falando agora, então, tem muita gente vendo ele, Augusto Cury, porque Augusto Cury disse isso, você grava tudo que foi dito por grandes nomes, mas e a aplicação do princípio? Por isso que a palavra de Deus precisa ser pregada a tempo e fora de tempo, por isso que o ensino dos apóstolos era algo que necessitava de perseverança. Os crentes precisavam perseverar no ensino dos apóstolos, porque vivemos num tempo onde os ensinos que estão por aí estão tentando desconstruir aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse algo acerca do divórcio, o mundo diz outro. Jesus disse que não era para ser assim, mas o mundo diz que pode ser assim. Jesus fala sobre o pecado, sobre o adultério, sobre o cobiçar, mas o mundo diz, não, você pode relativizar isso, um pouquinho, não tem problema não, mas Jesus disse que não. E aí, você fica com qual ensinamento? Precisa perseverar nos ensinamentos de Jesus, porque hoje o sistema do mundo está tentando destruir o ensinamento da verdade, e infelizmente algumas igrejas também, porque pregam aquilo que a palavra de Deus não diz. Eu gosto muito de ressaltar isso, porque eu sei que nós procuramos isso, talvez você procure isso, o culto da vitória, da prosperidade, do tudo, mas não procura aprender o culto da disciplina, o do negar a si mesmo, o do carregar a sua cruz. A palavra de Deus não tem que ter preferência de qual texto você quer ler. Eu não gosto muito, já falei isso várias vezes na igreja, da caixinha de promessa por causa disso. Porque caixinha de promessa só tem o quê? Promessa. Duvido uma caixinha de maldição, de desgraça, não tem. Ou de textos que te tragam alguma responsabilidade. Na caixinha de promessa você puxa, está lá, olha, bem-aventurado. Mas não tem um texto que diga, olha, se você, talvez até tenha, eu não sei, eu só conheço caixinha de promessa com promessa, não conheço caixinha de promessa com aquelas palavras de Jesus que diz assim, olha, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga meu ensinamento. Eu não posso ficar escolhendo qual ensinamento eu quero. O ensinamento de Jesus precisa de perseverança, mas eu estou voltando na mensagem do domingo passado, então vamos para essa. Perseverar na doutrina dos apóstolos, e a segunda parte, na comunhão. Comunhão, palavra que está na boca de toda a igreja, mas que infelizmente nós estamos desvalorizando ela e reduzindo a comunhão a um coleguismo superficial, a encontros semanais, a encontros de clubes sociais, a encontros dominicais. Falamos em comunhão simplesmente quando vamos nos encontrar com alguém, falamos, vou ali manter comunhão, tá? E aí, que comunhão você vai manter? Ah não, porque eu vou me encontrar com meu irmão, mas que grau de relacionamento vocês têm? Ah, nenhum. Eu vou lá, sento no banco e acabou, mas eu estou em comunhão. Estamos reduzindo a profundidade dessa palavra a um mero coleguismo. A igreja durante muito tempo tem infelizmente se transformado num clube social, onde as pessoas vêm, talvez exibe sua bela roupa, afinal de contas ninguém me elogiou, mas hoje eu venho a me agir. A pastor não vem só largadão não, eu venho de polo, jeans, coisa, mas também venho bonitinho. Só não botei o terno hoje porque, embora tenha ar-condicionado, eu sou demais. Mas tem muitas pessoas que usam a igreja apenas para esse relacionamento e colocam isso como comunhão. Não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito bom, mas você não pode reduzir a profundidade da palavra koinonia com um simples coleguismo. Provavelmente aparece ali para você, koinonia, a expressão de vida cristã ou da vida cristã em comum. Isso é koinonia, vida cristã em comum. Koinonia que vem de koinos, que vem de coisa comum, de coisa compartilhada por todos. E aí quando eu penso nisso, eu começo já a me preocupar com o que eu digo que é comunhão. Porque se eu entro num lugar e eu não compartilho nada com ninguém, e se eu não tenho nada em comum com ninguém, eu não estou em comunhão, porque há um peso nessa palavra. Há um significado nessa palavra muito maior do que um simples encontro, dominical ou
Na quinta-feira, como é que chama encontro de quinta-feira? Não sei, quintenal? Vou inventar uma palavra. Escreve aí, pastor inventou, quintenal. Sei lá, ou quartenal, de quarta-feira, se é na sua igreja. Limitamos comunhão como se fosse apenas os momentos que nós estamos juntos para nos reunir, para cultuar ou para fazer alguma coisa. Não, comunhão é muito mais profundo do que isso. Comunhão, ela exige que nós tenhamos coisas em comum e uma coisa compartilhada por todos. E o que é compartilhada por todos aqui neste lugar? Principal, Jesus, a palavra, o Logos. Isso é compartilhado por uma presença de Deus. Como eu falei aqui, quem não sentiu a presença de Deus nesse lugar, quando chegar lá fora, fala assim: pastor, eu não senti. Beleza, eu vou orar pela tua vida, eu vou pedir para que Deus inunde a tua casa quando você chegar em casa com a presença dele, para você sentir. Vou pedir sim, porque eu quero que você experimente a presença de Deus. Comunhão, temos isso em comum, estar e participar disso tudo. A koinonia, essa comunhão verdadeira, testemunha duas verdades que eu não quero me aprofundar agora, mas a primeira verdade está lá no versículo 44 que nós lemos do texto de Atos 2. Diz assim o versículo 44: todos os que creram estavam juntos, tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A comunhão, a koinonia, ela testemunha a verdade daquilo que participamos juntos. Quando temos verdadeira comunhão, podemos testemunhar daquilo que participamos juntos. Por exemplo, se você sai daqui hoje e você fala: olha, que bênção, eu tenho uma palavra para te dar, olha, Deus falou dessa maneira, você está compartilhando na koinonia, na comunhão, aquilo que você participou junto com todos os irmãos. A koinonia também nos testemunha outra verdade, que é o que nós dividimos. Está lá no versículo 45. Diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam do produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aí pegou, pastor, porque esse versículo é extremamente perturbador para todos nós. Esse é o tipo de versículo que nós saltamos na Bíblia. Não sei se isso acontece só comigo, né? Ou acontecia só comigo, ou acontece comigo em algumas situações. Tem versículo que eu olho e falo assim: estou com vontade de ler ele não. Porque nós temos ainda, e como brasileiro, temos a mania do misticismo, né? Nossa leitura da Bíblia é no dedol. Pá. Aí abre e lê a Bíblia. Um versículo ruim, não, passa, não é Deus falando não. Coisa do diabo, sai para lá, capiroto, filho do cão. Sai, está repreendido. Terra! E aí a gente vai para um versículo que nos agrade. Esse versículo: vendiam suas propriedades, distribuíam, é o tipo do versículo perturbador que nós pulamos. Afinal de contas, o que você tem? Vende lá. Porque talvez você olhe para esse versículo e não entenda o significado dele. Tentar entender agora o que esse versículo significa, o que eles, o 44 e o 45 significam. Será que esse versículo ensina que toda a igreja deve se transformar numa igreja monástica? E o que é uma igreja monástica? O que eram os monges, os monastérios? Eram pessoas que abdicavam completamente da sua vida material, financeira, e se dedicavam exclusivamente ao espiritual, a buscar a Deus. Há essa cultura monástica em diversas religiões, no cristianismo muito. Alguém aqui é ou já foi católico, apostólico, romano? Levanta a mão. Isso. Então, quem já foi aí sabe disso. Os monastérios, quem vai para lá porque quer abdicar completamente de tudo que é da vida material e se dedicar única e exclusivamente a Deus. Inclusive fazem coisas que são bem difíceis, né, de suportar, como o autoflagelamento, quando pensam alguma coisa errada. Será que esse texto está mandando, ou Jesus está ensinando ao povo a viver como um povo monástico, no monastério, uma comunidade monástica? Nessa mesma época em que Jesus profere isso, já existia um grupo que vivia dessa maneira. Era um grupo de essênios que vivia lá em Qumran.
e era um lugar de ruínas, um lugar separado, e esse povo vivia nessa comunidade. E esse povo, para entrar, os novos que entravam nessa comunidade, vendiam aquilo que tinha e distribuíam entre os outros e entravam. Será que era isso que Jesus estava ensinando? Olha, dá uma olhada para os essênios, sejam igual a eles. Mais à frente, no século XVI, os anabatistas queriam repetir isso, queriam repetir a comunidade desapegada dos bens e a comunhão dos bens, porque olhavam para esse versículo e pensavam o seguinte: olha, eu tenho que me desfazer de tudo. Esse versículo é perturbador, e eles falavam assim: olha, vou me desfazer de tudo e vou dar aos meus irmãos, porque aí eu vou ter koinonia, aí eu vou ter comunhão. Mais na frente, século XVIII, há um grupo lá na Morávia chamado Luteristas, que também sai dos anabatistas, que concretizam isso e impõem a sua comunidade. O que você tem aí? Vamos fazer isso aqui. O que você acha, pastor Saulo? Vamos fazer isso na igreja? Quer entrar na igreja? O que você tem? Ah, pastor, tem uma casinha aqui no Boaçu, a minha é em Cabuçu. Boaçu, Cabuçu, mas não é Cabuçu daqui não, é Cabuçu de Nova Iguaçu. Então eu tenho uma casinha, um carrinho, dá para vender, então entrega aqui. Era mais ou menos o que acontecia. Esses unteristas, o nome vem de um camarada chamado Jacob Uter, que é o cara pioneiro dessa visão de que deveria se viver uma comunidade desapegada de tudo, e torna isso compulsória àqueles que entram, dizendo: olha, esse texto tem que ser interpretado dessa maneira. É certo, e aí vamos caminhar para a Bíblia, é certo que Jesus chamou algumas pessoas para uma pobreza voluntária, uma pobreza total voluntária. Quer ver isso na tua Bíblia? Tem uma passagem que Jesus encontra um jovem, e esse jovem, segundo as Escrituras, ele é muito rico. Está lá em Marcos 10, 21, olha o que diz: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem, toma a tua cruz e segue-me. Jesus chamou aquele jovem rico a uma pobreza total e voluntária. É certo que Jesus fez isso e que Deus fez isso ao longo do tempo com algumas pessoas. Você quer alguns exemplos mais para cá? Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que vivia completamente desprendida dos seus bens, e ela tinha bens, e suas irmãs também tinham bem, e ela se desprendeu dos bens e viveu a comunidade como se fosse uma comunidade monástica. Outro também, Francisco de Assis, muito conhecido por todos nós, chamado São Francisco de Assis, também fazia a mesma coisa. Jesus chamou algumas pessoas especificamente, talvez para dar esse testemunho, para testemunhar ao mundo o desprendimento das coisas materiais, mas não quer dizer que todos os seguidores de Jesus são chamados a essa pobreza total voluntária. Eu vou começar a aliviar você, que eu sei que está todo mundo com a cara de preocupado aí: pastor, eu vou sair daqui tendo que vender minhas coisas? O pastor está falando isso? Não estou falando isso, estou te explicando aquilo que nos perturba nesse versículo, quando fala de comunhão. Porque talvez você já falou assim: cara, então não tem comunhão com ninguém, porque eu não divido nada, eu não vendi nem meu carro, eu não vendi minha casa, então não tem comunhão. Não é isso, nós vamos caminhar. Alguns seguidores não foram chamados para isso. E aí tem uma coisa muito interessante que eu queria que você pegasse agora e entendesse o que eu vou falar. Esse discurso proibitório de propriedade privada, essa é uma visão marxista e não cristã. O que é uma visão marxista? Karl Marx, um homem com um sistema ideológico com várias vertentes, mas uma delas é a vertente em que ele diz: olha, a propriedade privada não existe, todos têm que compartilhar. Esse negócio de propriedade é coisa de, vou usar os termos de hoje, fascista, é coisa de não sei o que mais. Então, venda a tua propriedade privada não existe, vamos vender tudo e vamos ficar aqui. Essa ideia não é cristã, é uma ideia marxista, que infelizmente tem se perpetuado na vida de algumas pessoas que acham que isso é uma ideia do Evangelho, mas a ideia do Evangelho não é essa. É certo que Jesus chama algumas pessoas para isso, mas olha só, em Jerusalém, nesse próprio texto, diz que esse povo fazia vendas e doações voluntárias. Prova disso, Ananias e Safira,
tentaram enganar. Eles não precisavam vender sua propriedade e dividir ou entregar todo o dinheiro ali aos pés dos apóstolos, mas eles fizeram isso querendo ganhar fama, retiveram boa parte da venda e disseram: está aqui tudo da propriedade que a gente vendeu. Sabe o que aconteceu? Castigo, sentença imediata, justiça de Deus, porque eles mentiram, não porque eles não entregaram tudo, foi porque eles mentiram e tinham avareza no coração, foram consumidos, primeiro, depois outro, morreram, tiveram um piripaque, um ataque, não sei se do coração, se foi fogo que desceu do céu, a gente pode conjecturar uma porção de coisa aqui, mas nada está escrito. Está escrito que eles morreram, foram eliminados, acabou. Como foi, não me interessa. Eu só sei de uma coisa, o princípio está ali. Eles queriam mostrar a sua voluntariedade, mas na verdade estavam mentindo para Deus. Outra coisa interessante, os cristãos desse tempo tinham casa. Sabe por que você entende isso? Dá uma olhadinha no versículo 46. Eles perseveravam unânimes todos os dias aonde? No templo e partindo pão em casa. Ué, mas eles não vendiam tudo? Como é que tinha casa? Está aí para você entender que alguns eram até chamados a essa pobreza voluntária total, mas a boa parte daquela comunidade tinha suas casas, tinha sua propriedade. E aí agora eu sei que você está super aliviado, que você não vai ter que vender nada. Aí você me pergunta: e agora? Eu posso então viver a minha vida do jeito que está? Não. Sabe por quê? Porque embora nós talvez não tenhamos sido chamados para uma pobreza total voluntária, nós temos uma grande responsabilidade e desafio nesses versículos que nós lemos. Porque esse povo da igreja primitiva, eles cumpriam algo que nós não estamos fazendo. Olha o que diz o versículo 44 e 45 de novo: todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou cada um havia de dar, cada um havia de doar voluntariamente. Eles faziam isso. Por que eles faziam isso? Já passou pela sua cabeça essa reflexão? Por que eles faziam isso? Ah, pastor, não sei, de repente porque antigamente não se tinha tanto amor ao dinheiro. Tinha. Desde que o ser humano conheceu o valor monetário das coisas, meu amigo, o ser humano foi enganado por uma serpente. Imagine pelo dinheiro. Peixinho lá, garopinha. O ser humano é enganado pela serpente, pela garopa, pela oncinha, né? Porque o dinheiro corrompe. Basta você ver o nosso cenário político. Quantos e quantos milhões corromperam homens que para a gente eram pessoas maravilhosas, mas corrompeu. O dinheiro corrompe. Mas o que fazia então aqueles cristãos dividirem as suas coisas? Simples, eles se amavam. Aqueles cristãos amavam-se uns aos outros, e não é estranho admirar isso, que eles se amavam. Sabe por que eles se amavam? Porque eles tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus ama. Amém? Amém. E aí eu vou dar uma dica para você. Quando uma pessoa se diz espiritual para você, você pode ajudá-la a entender se ela é ou se ela não é espiritual. Verifica os frutos do Espírito para ver se dentro deles essa pessoa tem amado o outro. Porque ela pode ter o dom de línguas, de profecia, de cura, de libertação, de expulsar demônios. Ela pode falar o que ela quiser, ela pode ser do reteté. Pode ser a tia Chiquinha lá da casa de oração, pode ser quem for. Se não tiver amor, não tem o Espírito de Deus. Aquele povo fazia tudo aquilo e se amavam a ponto de doar parte da sua renda, porque eles se amavam. E é isso que nós não estamos separados dessa realidade. É o nosso desafio hoje como crentes, como seres humanos, como pessoas que servem a Deus, é amarmos uns aos outros.
porque esse é o primeiro fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, o que diz lá? Mas o fruto do Espírito é, primeiro fruto, o amor. É logo o primeiro fruto do Espírito, é o amor. Aquele povo estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama? Se ela ama, você pode dar glória a Deus e falar: tu é cheio do Espírito Santo. Nós medimos se uma pessoa é cheia do Espírito Santo pela quantidade de línguas que ela fala. Nós medimos se uma pessoa é cheia do Espírito Santo pela quantidade de revelação, de profecia ou de profetada que ela te entrega. Nós medimos se uma pessoa é cheia do Espírito Santo pela roupa que ela usa. Pastor que usa terno e paletó e gravata direitinho é o quê? Ele é pastor. Ah, como eu sofro com isso. Como eu sofro com isso. Eu vou a congressos, aí o pastor vai como? Sapatênis, calça jeans, camisa polo. Aí eu chego, entro na fila do credenciamento, entro na fila. Não, aqui é só para pastores. Eu sou um pastor. Sim. Pouquinho, mas sou. Ah, você é pastor? É, sou pastor. Ah, tá bom, pode ficar aí. Sabe por quê? Porque medimos a espiritualidade das pessoas pelo exterior, pelo aquilo que nós vemos. Se a pessoa se veste de espiritual, a roupa que ela veste, ou o jeito que ela fala, dizemos: oh glória, esse é espiritual. Não se mede um homem cheio ou uma mulher cheia do Espírito Santo pela aparência, se mede pela quantidade de vezes que ela ama as pessoas. Era isso que acontecia aqui nessa igreja. Essa igreja era cheio do fruto do Espírito chamado amor. Por isso que havia esse desafio, e esse desafio era cumprido por eles. E esse compartilhar voluntariamente, que é movido pelo Espírito Santo, não há dúvidas nenhuma que é um princípio cristão permanente. O que é isso, pastor? É um princípio que não morreu, não passou e está até hoje vigente, que você precisa praticar. Compartilhar voluntariamente é princípio cristão essencial para aqueles que dizem ter o Espírito Santo de Deus. Primeiro, aquele povo, eles dava para perceber que eles tinham o Espírito Santo de Deus e que eles se amavam, porque eles compartilhavam coisas espirituais uns com os outros. E aí eu vou caminhando para o final, pegar bem lá no calo da igreja. A igreja autêntica é uma igreja que ama compartilhando coisas espirituais. Quantas vezes você tem compartilhado daquilo que é bênção espiritual na sua vida com outros que precisam? E eu estou falando de coisas simples, porque cruzamos a porta dos nossos vizinhos e nunca falamos, talvez, um bom dia, Deus te abençoe. É realidade espiritual. Você gosta de ser abençoado? Quem não gosta de ser abençoado aqui, levante a mão. Pastor, eu não gosto. Vem aqui à frente que eu vou orar por você para expulsar esse demônio. Estou brincando, mas é sério. Quem é que não gosta de ser abençoado? Bença painho, eu sou baiano, tá? Bença manhinha. Chega lá, benção amanhã, Deus te abençoe, meu filho. Ah, que maravilha isso. Benção de mãe, benção de pai, coisa maravilhosa. Benção, pai, benção, mãe. Você sai de lá abençoado. Quem tem seus pais? Ah, Nery, você sente falta, não sente? Benção, pai. Quem não tem seus pais sente falta de ser abençoado por seus pais. Quem não gosta de bênção aqui? Por que nós não compartilhamos isso com os outros? Por que aquele camarada que está lá no cantão, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, que você está vendo que o cara está ruim, porque você não chega lá, dá um abraço e diz: olha, eu te abençoo em nome de Jesus, não sei o que você está passando, mas seja abençoado. Não precisa falar muita coisa não. Crente tem mania de falar muito, principalmente pastor, né? Pastor fala muito, crente gosta de falar muito. Tem coisas e tem momentos que você não precisa falar nada. É igual sepultamento. O que falar para uma pessoa que perdeu um ente querido? Não tem o que falar. Era um bom homem, era uma boa mulher. Aí a pessoa tem que falar assim: não tem nada, me batia. Safado, já foi tarde. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe a realidade. Na hora do sepultamento você não sabe o que falar. Mas há uma coisa que você pode fazer em sepultamento, aniversário, nascimento, no cotidiano, é abraçar e expressar amor. Eu te amo. Um beijo na testa, que maravilha. Eu gosto de receber beijo na testa. Meu pai faz isso às vezes. Meu pai é durão, né? Eu vou lá, meu pai me abraça. Meu pai não gosta muito desse negócio de aconchego. Não é aquele homem à moda antiga, se apertar de mão, não, porque que isso, ó, que isso. Eu sou ao contrário. Meu filho que
que sofre comigo, eu cheiro, beijo, agarro, ai pai, assistindo o jogo do Vasco, que ele é vascaíno, eu sou vascaíno também, amém? Deus é bom. Assistindo o jogo do Vasco, eu abraço ele, pai, eu vou perder o gol. Eu falei, filho, não tem problema, o Vasco já não faz gol há muito tempo. Não tem problema com relação a isso, o Vasco não faz gol há muito tempo. Mas a gente gosta dessa bênção, desse aconchego, então por que você não oferece? As pessoas têm entrado dentro da nossa casa, da nossa igreja, e nós não estamos compartilhando aquilo que é espiritual. As coisas espirituais precisam ser compartilhadas. Não me diga que você não tem nada espiritual para compartilhar. Tem sim. Tem sim. E eu vou te dizer algo espiritual demais que você tem a compartilhar. Você está aqui hoje? Dá um beliscão no irmão que está ao teu lado, devagar, tá? Ele é de carne? É, né? Isso aí. Cuidado aí. Então, agora você já tem algo para compartilhar. Irmãos, eu estive na igreja, estava do lado de um irmão de carne, o pastor falou algumas coisas que foram bênção para a minha vida, então eu quero compartilhar com você. A gente entra dentro da igreja, ouve a palavra, sai daqui dizendo, meu Deus, que palavra poderosa, Deus falou profundamente, ok, mas para quem você compartilhou? Com quem você disse, falou assim, olha, cara, eu aprendi uma coisa fantástica, eu aprendi que comunhão não é só se encontrar, eu aprendi que comunhão vai além, é ter coisa em comum, é participar da vida um do outro, é compartilhar. Casais não compartilham de coisas espirituais. Tem coisa mais terrível dentro do casamento do que um que caminha com o Senhor e outro que não caminha. É ruim, porque não compartilham de coisas espirituais e precisam compartilhar de coisas espirituais, se alinhar para ver a bênção de Deus, para ver as coisas acontecerem dentro do lar, para ver as coisas acontecerem na vida, porque o compartilhar coisas espirituais é princípio fundamental de alguém que é a igreja autêntica de Cristo Jesus. E também, por segundo, porque eles se amavam ali naquela localidade, a igreja primitiva, eles também compartilhavam de coisas materiais, e aí isso é muito sério, porque nós achamos também, nos limitamos apenas a compartilhar coisas espirituais, e muitas vezes o irmão que está do nosso lado não conseguiu nem almoçar hoje, não conseguiu ter o sustento, não tem a passagem para amanhã. Eu não vou fazer essa pergunta, mas de repente se eu fizer essa pergunta aqui, poderia ter alguém que está pensando, o que eu vou fazer amanhã? Estou desempregado, não tenho de onde tirar meu sustento, fui abandonado, o que eu vou fazer amanhã? Meus filhos estão me pedindo biscoito. Eu tenho pensado nisso a semana inteira. Meu filho, embora com muito sacrifício a gente tenha trabalhado, mas meu filho, ele tem lá tudo que ele precisa, ele tem. O necessário ele tem. Quantas crianças pedem aos seus pais um biscoito? Sabe aquele quen-quen da Liane? Acho que é Liane o nome. É aquele biscoito mais ruinzinho mesmo. E não tem aquele que você não gosta, que você joga fora quando pega. Antigamente, quando eu recebia a cesta básica no meu serviço, alguns anos atrás, vinha umas coisas assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. É igual, para quem é da época, aquela caixa de bombom de Zioli. Alguém é desse tempo aí? Ai, que maravilha, gordura hidrogenada pura. Tu mordia aquele bombom, aquele troço, você ficava uma semana com aquele troço pegajoso na boca. Mas eu amava aquilo, Zorro, Soft, aquela bala maldita que matava a criança. Tem crianças que estão querendo essas coisas tão simples da vida e não tem. A igreja não é lugar de ter necessitados. Escuta o que eu vou falar. Na igreja não é lugar de ter necessitados, porque a igreja que ama compartilha das coisas materiais. Tem dois lados aí nessa questão. Tem pessoas também que não compartilham das suas dificuldades, precisam abrir o seu coração e compartilhar. Por outro lado, a igreja não pode fechar os olhos e dizer, eu tenho comunhão com Zequinha, mas Zequinha estava passando fome, aí ele me falou, orei por ele. Orou? O que você fez mais do que orar? Não fiz nada, a oração não alimentou ele, eu tenho certeza.
A oração pode ter movido o coração de Deus e Deus ter mandado uma outra pessoa, porque você não foi incompetente. Porque se tivesse ouvido a voz de Deus, faria. É dura a palavra, mas é exatamente isso. Não temos amor pelos outros. Precisamos desenvolver isso dentro do nosso coração para ser uma igreja autêntica. Para encerrar, a igreja autêntica é aquela que cuida de seus membros. Igreja que não cuida dos membros não é autêntica. E aí alguém vai falar assim: pastor, o senhor tem que visitar mais, porque tem tanta gente na igreja que precisa ser cuidada. Eu vou falar: não. A igreja autêntica é a igreja que cuida de seus membros, e não o pastor que cuida de seus membros. O pastor também faz parte da igreja e cuida também dos membros, mas a igreja cuida de seus membros. Amém? Amém. Você entendeu isso? O pastor não tem a mesma rede de relacionamento que você tem. O pastor não tem o mesmo contato que você tem com as pessoas. Precisamos aprender que todos nós somos pastores uns dos outros. Todos nós somos orientadores, conselheiros, admoestadores, exortadores uns dos outros. E precisamos praticar isso e não apenas ficar no discurso. A igreja autêntica tem membros que cuidam um do outro e em amor gera uma comunhão onde todos têm tudo em comum sem faltar nada. Amém? Amém? Eu quero em Deus que você, primeiro, pessoa, seja essa igreja. Seja alguém, igreja do Senhor Jesus, porque igreja somos nós. A igreja do Senhor Jesus somos nós. Ele escolheu a nossa vida, o nosso templo para habitar. Ele não escolheu isso aqui. Está bonito o templo. Tem que pintar, completar ali. O ar deu conta hoje, está geladinho? Mas Deus não escolheu esse templo para habitar. Ele escolheu você. Deus escolheu a sua vida. Deus escolheu você para cumprir a missão. Então não se omita. Você é igreja autêntica? Nós somos igreja autêntica? Então ame. Ame. E aí eu vou dizer para você, você pode dizer: eu sou cheio do Espírito Santo. Algum tempo atrás eu ouvi uma pessoa falar comigo. Eu fui cantar com um grupo lá da igreja onde eu frequentava. Eu fui cantar numa igreja, não vou falar o nome da denominação, mas um irmão veio para mim e perguntou: olha, aqui o culto pega fogo. O irmão fala em línguas. Aí eu lembrei de Paulo. Nesse dia eu fui abusado. Eu lembrei de Paulo falando para os coríntios: ei, vocês estão brincando com as línguas? Eu falo muito mais do que todos vocês. E aí eu falei: varão, se liga com as minhas línguas não. Se liga não. Eu falo muito mais língua do que todos vocês. Mandei essa para ele, para ver se ele ficava quietinho. Caraca, esse cara é espiritual. Ele me tratou como um homem espiritual o culto inteiro. Só porque eu disse isso. Eu não queria isso. O que eu quero é que as pessoas olhem para mim e vejam amor. E digam: ali está um homem espiritual. Se alguém algum dia enxergar o pastor e disser: cara, eu admiro aquele pastor simplesmente pelo fato de que ele prega bem, eu vou ficar muito triste. Porque a minha retórica, talvez a habilidade ou não habilidade de falar, para mim não faz tanta diferença, a não ser facilitar a comunicação. O que eu quero é que todos vejam em mim amor, amor pela palavra. Ontem, quando eu vinha meditando, que eu sou meio sistemático, eu faço esboço da mensagem e fico lendo aquele esboço várias vezes, várias vezes. E ontem foi o culto de celebração da nossa irmã de 80 anos, nossa irmã Céia, e eu tinha feito o esboço da mensagem dela, e eu fiquei lendo aquilo ali. Eu fui tão edificado cada vez que eu lia, que eu falei assim: cara, eu tenho que parar e ouvir alguém pregar isso para mim. E dentro do carro, e olha que eu passo pouco tempo de Nova Iguaçu até aqui dentro do carro, falando quase que o tempo inteiro: Senhor, como eu amo fazer isso, como eu amo, como eu amo pregar o Evangelho, como eu amo ver vidas se entregues aos pés do Senhor.
Para mim, uma situação como essa hoje, de vidas vindo ao altar do Senhor, alegra tanto o meu coração que ninguém precisa fazer mais nada. Eu amo isso, porque eu amo a obra do Senhor, eu amo as pessoas. Eu quero que Deus te envolva com esse amor, que você ame fazer o que você faz. Carol, ame ser alegre do jeito que você é, ame converter pessoas do seu jeito. Eu gosto de piada também, e eu faço muito, é por isso que a gente se dá bem. Eu gosto disso. Ame servir a Deus do seu jeito, ame estar na casa do Senhor, ame aprender, ame cuidar de pessoas, ame, amém? Se coloca aqui perto, vamos orar a Deus. Dê a mão ao irmão que está do seu lado. Isso. Mesmo que você não o conheça. Se você não conhece, já aproveita e se apresenta. Prazer, meu nome é Adriano. Meu nome não é Enéas. Meu nome é Adriano. Se apresenta para ele. Vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o que nos une é o teu amor. E esse teu amor, Deus, nos envolve de tal maneira que nós amamos esse irmão que está do nosso lado. Mesmo sem conhecer, mesmo, Deus, discordando em algumas situações, nós amamos porque esse é o teu povo, são os teus filhos. E se o Senhor nos ama, Pai, quem somos nós para não amarmos a quem o Senhor ama? Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça em nós esse compromisso em amor, para que a gente possa cada dia mais ser uma igreja autêntica, que cuida não para receber méritos, não para ter o nome citado no púlpito, não para ter o nome lido nos relatórios nas assembleias, mas cuida, Deus, simplesmente porque ama, simplesmente porque quer ver o outro bem, simplesmente porque se importa com o outro, simplesmente porque quer manter a verdadeira koinonia, ter tudo em comum, tudo compartilhado por todos. Senhor, nos ajuda a vencer as nossas barreiras, as barreiras que nos impedem a viver essa vida. Não nos deixa nos afastar da tua casa, nós queremos manter comunhão. Não nos deixa nos afastar das pessoas que precisam, porque são elas que precisam, e nós queremos ir até elas e anunciar o teu evangelho com amor. Obrigado, Deus, por essa noite tão maravilhosa. Rendemos a ti graças, glórias e honras para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar.